Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula de Teologia Bíblica da Vida de Cristo. Eu gostaria de lembrar que o nosso objetivo é olhar para os evangelhos, como os evangelhos narram a vida de Jesus e o que eles pretendem nos contar por meio disso. Nós estamos partindo da resposta de que o grande objetivo é apresentar Jesus como o rei davídico e Deus de Israel e mostrar que a conexão entre Jesus e o Antigo Testamento não é somente com Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, mas também mostrar como tudo está conectado com ele. As alianças, a aliança com Abraão, a aliança com Davi, os profetas, aquilo que eles anunciaram, tudo aponta para Jesus. Então, dessa forma, os temas como salvação, como evangelho, a ideia de reino, todas elas estão conectadas, todas elas caminham juntas, porque esse reino que nós estamos falando diz respeito à restauração de tudo o que foi afetado pelo pecado e faz com que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é no céu. Bom, com isso em mente, a gente pode voltar para os evangelhos e estudar o que os evangelhos falam sobre milagres e exorcismos. Nós estamos no ponto 13 da nossa apostila. Se você tiver ela aí, acompanhe por ela que vai ficar mais fácil. E aí nós vamos começar falando sobre os exorcismos. Na sua apostila você tem o texto de Mateus 10, versículo 1 e depois versículos 5 e 8, que dizem assim: Tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Aqui a gente consegue ver que existe uma relação bem próxima entre reino, curas e exorcismos. Por quê? Porque as vitórias de Jesus sobre os demônios são vitórias do reino de Deus sobre o reino de Satanás. Essa batalha de dois reinos que nós falamos na última aula. Isso não significa que o reino está totalmente aqui, presente, ou naquele momento, que ele foi estabelecido, mas indica que o reino está próximo, ou que o reino está se fazendo presente ali na pessoa do rei. E aí, uma observação aqui é que os discípulos cumprem essa pequena comissão, que a gente chama, em contraste com a grande comissão, que vai ser mais para frente. Eles vão pregar para o povo de Israel, mas Israel rejeita o rei. E aí eles até dizem que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu. E qual que é a resposta de Jesus? Vocês têm aí na apostila de vocês. Diz, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo que eles pensavam, lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Basicamente, o que Jesus está apresentando aqui é um argumento dizendo: olha, não faz sentido essa acusação de que eu expulso demônios pelo poder de Satanás, do chefe dos demônios. Porque se eu faço isso, Satanás estaria agindo contra o seu próprio reino. E um reino está dividido, então como esse reino vai permanecer em pé? Então não faz sentido esse argumento. E aí Jesus vai concluir associando claramente a ideia de reino aos exorcismos. Está aí na sua apostila, Mateus 12, 28, vai dizer: Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Percebe aqui a conexão dos temas? Reino e exorcismos. Jesus não expulsou demônios apenas como uma demonstração de cuidado, mas era uma prova de que ele mesmo era o rei e de que o reino estava próximo. Ele é aquele que pode trazer ordem ao caos
que foi promovido pelo reino de Satanás. E os judeus deveriam ver isso, reconhecer isso por meio desses exorcismos, reconhecer que eles estavam diante do Messias prometido. Então, Jesus era aquele representante de Deus que estava exercendo domínio, governo sobre tudo, sobre todos, inclusive no mundo espiritual. Era esse o propósito desses exorcismos aqui. E aí, para resumir e fechar essa ideia, a gente pode observar o seguinte: vocês têm aí na apostila de vocês algumas informações importantes. Satanás é derrotado com base na cruz. A gente não vai ter tempo de olhar essas referências, mas você pode conferir aí. O texto diz que Jesus derrota Satanás por meio da sua morte na cruz. Ali o Filho de Deus é ferido, mas ele esmaga a cabeça da serpente. No entanto, Satanás continua ativo no mundo, aguardando a sua condenação definitiva. Ele anda ao derredor dos crentes, buscando alguma forma de atrapalhá-los, de devorá-los. Terceiro lugar, agora os crentes devem resistir a Satanás com a armadura de Deus. Paulo ensina isso em Efésios 6. Mas o fim de Satanás será em breve e futuro. Em breve ele será destruído de uma vez por todas. Então, a primeira vinda de Jesus dá uma amostra do que seria a vitória final, que só vai acontecer na segunda vinda. Claro que aqui, até esse momento da história, a segunda vinda ainda não foi falada, não foi mencionada. Mas essas pequenas vitórias aqui nos exorcismos apontavam para essa vitória final sobre Satanás. Bom, e os milagres? O que a gente pode falar sobre os milagres e a sua relação com esse tema central do reino que nós estamos vendo em todas as aulas? Os milagres de Jesus tiveram um papel muito importante relacionado ao reino e à identidade de Jesus aqui como o rei messiânico. Olha esse texto que está na apostila de vocês, de Mateus 4. Diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Então diz aqui que Jesus pregava o reino e ele curava muitas pessoas. Esses milagres chamaram a atenção para a real identidade de Jesus. Ele não era um simples mestre como os outros, ele era alguém diferente. Tanto é que Nicodemos, quando encontra Jesus, fala sobre isso. Vocês têm aí o texto, em João 3, 2, diz assim: Este de noite foi até Jesus e lhes disse, que é Nicodemos falando: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos deixa claro que ao ver aqueles sinais das maravilhas e milagres que Jesus fazia, isso apontava para a real identidade de Jesus. Ele não era um simples mestre. E aí, no Evangelho de Marcos, a gente tem um relato sobre a extensão das curas de Jesus. Marcos 1,37, está aí na apostila, na verdade 32, a partir do 32, vai dizer o seguinte: À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Lhe disseram: todos estão à tua procura. Nessa época aqui, Jesus se tornou muito popular no seu ministério, por causa das suas curas, daquilo que ele ensinava, e as pessoas procuravam ele, traziam os doentes até ele, cidades inteiras se mobilizavam, iam até Jesus para pedir ajuda a ele, e as curas foram muitas aqui. Jesus não tinha um momento para descansar. Quando Jesus se retirava para um tempo de descanso ou para um tempo de oração, alguém já vinha atrás dele e dizia: está todo mundo te procurando. Então, ele não tinha descanso. E aí, no Evangelho de Marcos, tem aí na sua apostila uma continuação da história que diz assim: a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permaneciam fora
em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Um teólogo reformado chegou a dizer o seguinte: a doença e a morte devem ter sido quase eliminadas por um breve período de Cafarnaum e da região que imediatamente ficavam ao redor de Cafarnaum como um centro. Aquilo que estava acontecendo ali foi algo que nunca aconteceu antes, nem aconteceu depois. Foi algo fantástico, né, que mobilizou a cidade inteira, aquela região toda. Mas aí a gente pode perguntar, e qual que era o propósito de Jesus fazer isso? Por que ele estava fazendo essas coisas, curando aquelas pessoas? Ele estava simplesmente fazendo coisas boas para a sociedade, para nos deixar um exemplo de ação social? Não, Jesus não estava fazendo isso. Os profetas do Antigo Testamento, quando falaram sobre o reino que viria, eles disseram o seguinte, vocês têm aí o texto de Isaías 35, que diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumam viver, crescerá a erva com canas e juncos. O que os profetas estavam anunciando quando eles visualizavam um reino futuro é que haveria restauração dos cegos, dos surdos, dos coxos. Ou seja, a ideia de reino traz uma ideia de restauração, que é aquela ideia da história da redenção, né? Criação, queda, redenção e consumação, ou restauração, talvez seja até uma palavra melhor do que consumação, porque é a ideia de consertar aquilo que o pecado afetou. É por isso até que quando João Batista estava preso, ele mandou perguntar a Jesus se ele era realmente aquele que eles tanto aguardavam, porque parece que o reino que estava próximo não tinha chegado e João estava preso e as coisas não estavam indo bem, aparentemente, né? João ali olhando as circunstâncias. E aí quando essa pergunta chegou até Jesus, Jesus falou assim, ó, manda falar para João o seguinte, e aí vocês têm o texto aí de Mateus 11 na apostila. Então Jesus lhe respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. O que João teria entendido com isso aqui? Ele teria entendido que aquilo que foi anunciado pelos profetas estava sendo cumprido por Jesus. Então, de fato, Jesus é aquele que traria o reino de Deus, a restauração que eles esperavam. Esses milagres eram, então, evidências, vislumbres do tão aguardado reino. E mostravam que Jesus era, de fato, esse rei prometido. E aí, repare como esses temas tão próximos, tão associados. Na apostila aí tem a sequência, Mateus 9,35, que diz: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E ainda tem aí na sequência, a gente não pode deixar de mencionar aqueles milagres que são mais relacionados à natureza. Por exemplo, Jesus acalma a tempestade, transforma a água em vinho, multiplica os pães, ressuscita os mortos. Então, por meio desses milagres, Jesus está sendo revelado como o rei da criação. Tanto é que quando ele acalma a tempestade, os discípulos olham para aquilo assustados, admirados, eles perguntam, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles estão começando a perceber que Jesus é realmente aquele que foi prometido. Né? O primeiro Adão falhou no seu governo da criação. Na verdade, Adão trouxe maldição para a criação. Depois do pecado, Deus se dirige a Adão e fala, maldita é a terra por tua causa. Consequências estruturais vieram sobre a natureza. Mas, por Jesus, que é o segundo Adão, vem restauração. Ele é aquele que tem autoridade sobre toda a criação e ele reverte esse problema causado
pelo pecado. A natureza se curva diante da autoridade de Jesus. Então, nos milagres que Jesus está fazendo, ele não está simplesmente fazendo boas obras de caridade. Ele está se apresentando como o rei do mundo, aquele que deve ser crido e adorado. Aí na sua apostila você tem uma afirmação que diz: os milagres são atos de restauração. Olha só, a gente pode pensar da seguinte forma: não havia necessidade de milagre antes da entrada do pecado no mundo, antes da queda. E não vai ter necessidade de milagre depois da restauração de tudo, depois da consumação. Então os milagres só são necessários nesse intervalo que a gente tem entre queda e a restauração de todas as coisas. Então eles estão relacionados a essa redenção, esse processo de redenção e de estabelecimento do reino de Deus, no sentido que eles apontam, os milagres apontam para a restauração final de todas as coisas. Só que a gente tem que lembrar também que esses atos de milagre que Jesus realizou não significam que o reino foi plenamente estabelecido. Lá em Romanos 8, Paulo vai falar que a criação ainda geme, aguardando uma redenção futura. Então, como que a gente tem que entender esses milagres? E aí você tem uma afirmação aí na sua apostila. Muito mais como vislumbres, amostras, do que como o estabelecimento pleno do reino. É a ideia de uma demonstração de que Jesus é o rei e aquilo que ele vai fazer no futuro. A gente poderia pensar no seguinte exemplo aqui. Imagine um casal de noivos que está planejando o casamento. Esse casal contrata um serviço de buffet e eles vão ter o dia lá da prova do bolo, dos docinhos, para saber se eles realmente vão querer fechar o negócio com aquela empresa. E aí no dia combinado eles vão lá, são recebidos pela equipe e lá esperando na mesa está um bolo, um docinho e algumas outras coisas. Eles vão e degustam aquele bolo, degustam os docinhos, gostam muito, ficam maravilhados com o sabor e decidem fechar o contrato. Aquele é o bolo do casamento, aqueles são os docinhos do casamento deles que vai acontecer depois de alguns meses, a partir daquela data. Pensando nesse exemplo, a gente poderia perguntar o seguinte: a festa do casamento tinha chegado naquele dia que eles estão degustando o bolo? Eles comeram o bolo do casamento? E aí a resposta poderia ser sim e não, né? Porque aquele não era exatamente o bolo que eles estavam comendo, o bolo do casamento ainda viria meses depois, mas aquele bolo era uma amostra pequena. Aquele bolo fornecia para eles um vislumbre de como seria naquele dia, no dia da festa mesmo. E a partir daquele pedaço pequeno que eles comeram, eles conseguiram imaginar melhor como seria naquele dia, algo muito maior e muito melhor. Mas a degustação foi real, o sabor ali foi real, mas ainda não era o dia do casamento. Só que aquela degustação para o casal foi importante para que eles tivessem mais confiança no serviço que seria prestado e não tivessem medo, né, do futuro. Não, no dia da festa é isso que vai ser servido, vai ser perfeito, vai ser algo melhor, ainda maior, mais bonito do que está sendo apresentado aqui agora. Então eles sairiam dali mais confiantes, mais empolgados. Olha só, gente. O que Jesus fez aqui na primeira vinda dele foi trazer esses vislumbres, foi trazer essa degustação por meio dos milagres, dos exorcismos, do ensino de justiça, perdoando pecados, já concedendo salvação a um povo que ainda aguarda salvação, depois mais para frente concedendo o Espírito Santo. Tudo isso era uma forma de antecipar, de dar um gostinho daquilo que viria de uma forma maior e mais completa no futuro. Isso deveria fortalecer a fé desses crentes enquanto eles aguardam o dia do casamento chegar, quando o noivo voltar. Olha só o que diz aqui o texto de Hebreus 2, 8. Diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas.
está sendo colocado aqui é que a Jesus foi dada toda a autoridade sobre todas as coisas. Mas, mesmo assim, nós ainda temos doenças, ainda temos morte, ainda existe o pecado. Então nós ainda aguardamos uma restauração final do nosso corpo, da nossa alma, da nossa terra, onde não vai ter mais dor, mais pecado, não vai ter mais morte, e Satanás vai ser vencido de uma vez por todas. Então, essa esperança é a esperança da restauração final do reino de Deus na sua plenitude. A vida e ministério de Jesus trouxeram uma prévia desse reino. Por isso que Jesus falou, o reino é chegado em alguns momentos, no sentido que ele está ali como uma amostra, um vislumbre, uma degustação na presença do rei. Mas ao mesmo tempo, os discípulos são incentivados e ensinados a orar. Venha o teu reino. Ou seja, aquilo que Jesus estava mostrando não era tudo o que eles poderiam esperar. Era apenas uma pequena amostra. Bom, aí nós chegamos no item 15 do nosso esboço aqui da apostila, onde vemos o reino apresentado e rejeitado. Mateus 8 a 12. No ministério de Jesus, ele começa a reunir os seus discípulos, aqui nesse momento, para anunciar o evangelho do reino às cidades de Israel. Mas o povo e os líderes judeus são bem resistentes, assim, na sua maioria. E aí, basicamente, vocês têm aqui, pensando no evangelho de Mateus, capítulos 8 a 10, o reino sendo apresentado, e capítulos 11 e 12, o reino sendo rejeitado. Se você tiver uma Bíblia, aí poder deixar aberto em Mateus 8, isso pode ajudar a acompanhar alguns versículos que eu vou mencionar aqui. Aí na apostila de vocês tem um ponto dizendo assim: embora o reino fosse primeiramente anunciado a Israel, ele não era só para Israel. E aí tem uma referência, porque nesse momento aqui aparece um centurião, um gentil, que confessa a sua fé em Jesus e demonstra uma grande fé. E aí no versículo 10, Mateus 8, 10, diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Isso aqui é muito significativo na teologia do Novo Testamento, porque a gente vê que Israel não estava crendo como deveria crer, essa fé se esperava ter em Israel, e Jesus falou, olha, em Israel não acho uma fé como essa. E isso é surpreendente, o contraste, porque se trata de um gentil, aquele que não conhecia as promessas, não era o herdeiro oficial das promessas do Antigo Testamento como o povo de Israel. Então, mas ele estava reconhecendo Jesus da maneira correta. E aí, olha a declaração de Jesus depois. Versículos 11 e 12 vão dizer: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, olhando para esses versículos aqui, 11 e 12, a gente pode perguntar o seguinte: quem são esses filhos do reino que Jesus menciona? Não é difícil perceber que Jesus está falando aqui sobre o próprio povo de Israel, que estava rejeitando ele como o rei. E aí, quando a gente olha para isso, a gente percebe que filhos do reino não indica salvação, indica que eles receberam, aquele grupo que recebeu a promessa, porém, essa é uma promessa que só se desfruta pela fé. Então, os gentios crentes, os gentios que demonstram fé, como esse centurião aqui, entrariam nesse reino. Mas Israel, mesmo sendo Israel, se mantivesse incrédulo, não entraria. Então, ser filho do reino aqui não significa necessariamente que eles estavam no reino. Tá? É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Mas esse grupo aqui estava incrédulo e Jesus está mostrando isso para eles. Essa é uma afirmação, e aí você tem aí na sua apostila algumas palavras que você pode completar. Essa afirmação mostra para nós, primeiro, uma ligação entre o reino dos céus e o que foi prometido aos patriarcas. Jesus não estava falando aqui de um reino diferente. Alguns teólogos acreditam que existe um reino prometido para Israel, um reino prometido para os gentios,
Mas Jesus mostra que não, que na verdade a promessa é a mesma e vai desfrutar aquele que crê em Jesus como o Rei, o Messias. Segundo lugar, demonstra um aspecto futuro. Esse banquete aqui do reino que Jesus menciona não era algo que estava acontecendo ali naquele momento. O reino estava próximo, mas não estava ali, pelo menos não totalmente. Estava sendo representado pela figura do rei, mas ainda não tinha chegado. E esse julgamento também que haveria nesse dia também seria algo futuro. Em terceiro lugar, esse texto mostra pra gente a quem se destina o reino. Gentios de toda parte do mundo poderiam chegar e tomar assento na mesa junto com os patriarcas. E essa é uma afirmação bem chocante para os líderes judeus. Só que isso já tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Você tem o texto aí de Isaías 25, na apostila, que diz assim: o Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Bom, os apóstolos também anunciaram esse reino, primeiro para Israel. Nós vemos aqui a sequência, ponto 16, e aí tem um versículo em Mateus 10 que diz assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então, Jesus começa a reunir aqui os seus discípulos, ele dá autoridade para eles, e eles são convocados a pregar o evangelho do reino, em primeiro lugar para Israel. E aí algumas observações que eu gostaria de fazer aqui sobre esse grupo de apóstolos. Em primeiro lugar, é que Jesus tinha muito mais que 12 discípulos. Tá? Em alguns momentos fala de Jesus ter 70 discípulos, que ele até o envia em uma missão especial de 2 em 2. Mas desse grupo grande de discípulos, tinha 12 que foram escolhidos para uma missão especial. Esses 12 são chamados de apóstolos. Eles foram escolhidos para estabelecer o fundamento da igreja. Isso está lá em Efésios 2:20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, qual que é a ideia? Os apóstolos estabeleceram o fundamento da igreja. E esse fundamento, claro, é o evangelho de Jesus, é o próprio Jesus. Então, quem vem depois dos apóstolos simplesmente vai construir em cima desse fundamento. Paulo disse que ninguém poderia pôr outro fundamento além daquele que ele já tinha posto junto com os apóstolos. É por isso que a gente conclui que hoje não existem mais apóstolos nesse sentido, aqui igual os 12, porque esse grupo aqui não era simplesmente um grupo de seguidores de Jesus. Discípulos haviam muito mais que eles, mas esse grupo aqui era um grupo especial, que tinha uma autoridade especial, que tinha uma missão especial. Então, apóstolos nesse sentido não tem mais hoje. Uma outra observação é o número de apóstolos. Jesus chama 12, e esse número é bem significativo. Você deve lembrar o que é o número 12 no Antigo Testamento. Geralmente associado às 12 tribos de Israel. Israel era uma única nação, mas era organizada em 12 famílias. Então, há uma certa ligação aqui entre os 12 apóstolos e aquilo que vinha sendo prometido no Antigo Testamento, a nação de Israel. Existe algum tipo de continuidade, ligação aqui entre esses grupos. E aí, queria dar uma sugestão aqui de um estudo, depois que você pode fazer, caso você queira, que é tentar traçar o perfil de cada apóstolo e ver esse grupo que Jesus escolheu, porque ali você tem pessoas muito diferentes. Você tem, por exemplo, Mateus, que era um publicano, alguém que trabalhava para o Império de Roma, e você tinha Simão, que era um zelote, que era de um grupo que se opunha ao governo de Roma e queria se rebelar até por meio da violência. Então, você tinha aqui o que seriam considerados inimigos políticos no mesmo grupo. É como se fosse alguém de extrema direita e alguém de extrema esquerda. Mas esses dois são reunidos no mesmo grupo, onde agora o coração deles não está mais em governos humanos. Agora ambos estão a serviço do rei do universo. E isso é muito mais importante do que
divergências políticas. A igreja é maior do que isso. Essa igreja que Jesus está estabelecendo é a expressão do reino de Deus. E nesse reino, os súditos podem ser muito diferentes. Porque o que os une? O que eles têm em comum? Eles se arrependeram dos seus pecados, entregaram a vida ao Senhor Jesus. Agora eles são um só corpo em Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, a nossa identidade não é definida por preferências políticas, mas é por a quem nós servimos e ao mesmo Senhor. Então, com certeza, se nós fôssemos avaliar aqui no nosso grupo mesmo, aqui no nosso curso, nós temos certamente muitas diferenças entre nós. Mas, se estamos em Cristo, todos nós somos irmãos e nós estaremos lado a lado no reino de Deus. Então, não deixe que essas coisas secundárias e temporais destruam esse aspecto tão belo do reino de Deus, essa unidade servindo ao mesmo Senhor e Rei. Bom, mas a partir de agora uma mudança significativa vai acontecer. Estamos no ponto 17, vamos falar sobre Mateus 12, e nós vimos que os apóstolos foram chamados e eles foram direcionados a pregar a mensagem deles, especialmente ou prioritariamente a Israel. Mas como que Israel responde a essa mensagem? Então nós entramos no ponto 17, que vai falar sobre a rejeição do reino e o pecado contra o Espírito Santo. O capítulo 12, você tem um resumo aí na sua apostila, onde nós vemos o seguinte: a situação da rejeição de Jesus como o rei prometido vai piorar no capítulo 12 de Mateus. Então temos um pequeno esboço: os discípulos trabalham no sábado para comer, Jesus é criticado por curar um homem no sábado, Jesus cura um endemoniado. Quando isso acontece, as pessoas que estão vendo ali os atos de Jesus começam a identificá-lo como o Messias e começam a falar isso em voz alta. Os sinais estavam chamando a atenção do povo. Jesus estava sendo identificado como o rei que eles esperavam. Só que no versículo 24 a gente vê que os líderes judeus não gostam disso e começam a criticá-lo. Inclusive falam que Jesus conseguia realizar essas coisas por causa do poder de Satanás, uma acusação muito grave. E aí Jesus dá aquela resposta que a gente já comentou, né? Jesus menciona o reino de Satanás, fala que o reino não pode estar dividido, não faria sentido, e Jesus acrescenta dizendo que aquilo que eles falaram era um pecado muito grave, um pecado que não havia perdão. Eles pecaram contra o Espírito Santo. Esse tema do pecado contra o Espírito Santo traz muitas dúvidas e tem muitos cristãos que ficam até com medo. Será que eu já cometi esse pecado? E se eu cometer esse pecado, o que acontece? Eu perco a salvação? Será que isso já aconteceu e eu já não tenho mais perdão para isso? Como que isso funciona? Queria apresentar para vocês algumas posições teológicas aqui sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e tentar fazer algumas considerações que eu acredito que sejam importantes, embora a gente não deva esgotar o assunto nessas considerações que nós vamos fazer aqui. Bom, algumas posições clássicas sobre o assunto. Primeira delas, atribuir a Satanás as obras do Cristo encarnado durante seu ministério terreno. Logo, não é mais possível cometer esse pecado hoje. Essa posição pensa o seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo era ver as obras de Cristo ali pessoalmente, presencialmente, e então atribuir essas obras a Satanás. Como Cristo não está fisicamente presente, realizando milagres, então seria impossível cometer esse tipo de pecado hoje. Uma segunda posição fala o seguinte: incredulidade na era do Espírito, pois o Espírito é quem convence do pecado. Então, se isso persistir até a morte, não haverá perdão. Basicamente, essa posição diz que o pecado que não tem perdão é permanecer incrédulo ao Evangelho. Então, aquilo que a gente meio que já está acostumado, a pessoa que nunca se arrepende do seu pecado, nunca entrega a vida a Jesus, ela vai ser condenada. Então, o pecado contra o Espírito Santo seria basicamente isso, a incredulidade persistente até o fim. E uma terceira posição comum é a grave apostasia
de crentes verdadeiros, então acreditam aí na perda da salvação. A pessoa é crente, se ela morrer naquele momento ela está salva, mas ela pode abandonar a fé, e uma vez que ela abandona a fé, então ela perde essa salvação. Essas são as três posições mais comuns que nós temos. Eu queria pontuar aqui algumas considerações sobre essas posições e sobre aquilo que a gente viu no texto. Em primeiro lugar, esse pecado poderia, no sentido de possibilidade, ser cometido contra o pai e contra o filho, havendo possibilidade de perdão, mas se cometido contra o Espírito Santo, não haveria perdão. Então, olha só, dizer que é só incredulidade parece não levar isso em consideração, porque então eu posso ser incrédulo contra o pai, posso ser incrédulo contra o filho, mas não posso contra o Espírito? Como que isso funciona? A não ser que alguns interpretem como alguns dividem a história pensando assim, a era do pai, a era do filho e a era do Espírito Santo, pensando que o Antigo Testamento existe um destaque a Deus Pai, esse momento que nós estamos estudando dos evangelhos, existe um destaque para o filho, e depois que o filho sobe aos céus, vem o Espírito Santo. Então seria a era do Espírito Santo. Então a pessoa meio que foi incrédulo durante todo esse período, e aí agora na era do Espírito também, e agora não tem mais volta. Alguns tentam organizar dessa forma. O problema com essa visão é que a era do Espírito, nesse momento que a gente está lendo aqui, ainda não tinha começado, porque Jesus ainda não tinha subido ao céu. Então, assim, a incredulidade faz sentido dentro do contexto, mas parece que está faltando alguma coisa mais aqui. Então, tem uma segunda consideração, que é esse pecado não é somente um pecado contra o espírito no sentido geral, porque a Bíblia fala ou de outras formas de pecar contra o espírito, como Efésios 4:30, todavia com total possibilidade de perdão. A blasfêmia contra o espírito precisa ser algo mais específico. Então, Paulo fala sobre não entristecer o espírito. Mas esse tipo de pecado não parece ser um pecado sem perdão. Então é possível pecar contra o Espírito, mas não necessariamente ser essa blasfêmia contra o Espírito. Então, esse pecado sem perdão tem que ser alguma coisa diferente de outros tipos de pecados cometidos ocasionalmente. É algo mais específico. Em terceiro lugar, o texto deixa claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em falar algo ruim a respeito do Espírito Santo, mais especificamente atribuir a obra de Cristo a Satanás. Então, a nossa definição precisa, o nosso estudo precisa levar em consideração aquilo que é dito em Mateus 12:32, que diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Então, é algo mais específico do que incredulidade ou um pecado geral contra o Espírito. Tem a ver com dirigir essa acusação ao Espírito. Uma quarta consideração, o contexto de Mateus 12 demonstra que as palavras contra o Espírito são frutos de um coração mau, incrédulo e adúltero. Eu quero ler essa referência que está aí na tela para vocês, a partir do versículo 33, diz o seguinte: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Olha, essa é a continuação do texto. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Repare que nesse texto aqui, muitas vezes é destacada a ideia da palavra falada,
A boca fala do que está cheio o coração. Jesus chama essa geração aqui de perversa e adúltera. A gente vê que esse pecado aqui não foi cometido por crentes naquele momento, foi cometido por ímpios, uma geração perversa e adúltera. A boca deles transbordou daquilo que estava cheio o coração deles. E aí, diante disso, a gente pode fazer uma quinta consideração. A blasfêmia contra o Espírito não é um acidente involuntário de dúvida ou de julgamento de milagres duvidosos. É fruto de um coração extremamente endurecido, mesmo depois de ter sido exposto a muita luz, que rejeita a obra de Cristo e zomba dela. Jesus aqui está demonstrando que aquilo que saiu pela boca daqueles homens era fruto de um coração extremamente mau. Não eram crentes que estavam em dúvida sobre aquilo que eles estavam vendo. Eram pessoas que receberam tanta luz, tanta luz. A terra foi muito regada, mas só brotou espinho. Tiveram tanta luz, mas só serviu para endurecer o coração deles. E aí Jesus falou, vocês acabaram de cometer um pecado que não tem perdão, nunca, em nenhum momento. E aí qual foi a reação deles quando eles ouviram isso? Não foi assim, não, Senhor, tenha misericórdia, eu não quero pecar assim. Senhor, não faça isso, como eu posso fazer agora? Eles não ficaram preocupados. A resposta deles foi, ok, Jesus, então mostra pra gente um sinal aí para que a gente possa acreditar no Senhor. Só que Jesus tinha acabado de curar um cego e mudo. Jesus tinha feito centenas de sinais e aqueles homens sabiam, eles viram aquilo. Muita gente estava crendo, a multidão estava falando assim, não é esse o Messias? Não é esse o filho de Davi? Mas esses homens aqui estavam sendo, na verdade, endurecidos. Existe algo bem notável quando o evangelho é pregado, que é o seguinte: a mesma mensagem que quebranta alguns, endurece outros. É como alguém já disse, que a pregação do evangelho é como a luz do sol, derrete o gelo, mas endurece o barro. É isso que está acontecendo aqui. O problema não era falta de informação ou falta de sinais. Enquanto Jesus pregava e fazia inúmeros milagres inéditos, coisa que nunca ninguém tinha visto nem feito, várias pessoas queriam segui-lo, mas esses homens aqui estavam cada vez mais endurecidos. E aí o resultado desse endurecimento foi palavras contra o Espírito de Deus, revelando o seu coração extremamente incrédulo. Tem um teólogo reformado chamado Louis Berkhof, teólogo do passado, que explica o seguinte sobre esse momento. Ele diz assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável não porque a sua culpa transcende os méritos de Cristo, ou porque o pecador esteja fora do alcance do poder renovador do Espírito Santo, mas sim porque há também no mundo de pecado certas leis e ordenanças estabelecidas por Deus e por ele mantidas. E no caso desse pecado particular, a lei é que ele exclui toda possibilidade de arrependimento, cauteriza a consciência, endurece o pecador e assim torna imperdoável o pecado. Ele está falando aqui que é um tipo de pecado que fecha todas as portas para o arrependimento, porque ele é fruto de um coração que recebeu muita luz. Mas não era gelo, era barro. Então esse coração nunca vai buscar Cristo para alcançar o perdão. Parece que existe até um ponto que não tem mais volta. Então a nossa conclusão aqui diante disso é o seguinte, quero ler para vocês aqui uma consideração. Essa blasfêmia é um sinal visível de um coração profundamente endurecido, após receber enorme quantidade de luz, fazendo brotar escárnio ao poder utilizado por Cristo para realizar sua obra, ou seja, escárnio contra o Espírito Santo. Embora seja difícil concluir com certeza se a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser cometido hoje, podemos estar seguros de que aqueles que se renderam em arrependimento e fé a Cristo, ao ter seus corações iluminados pela obra do Espírito, desfrutam plenamente do perdão do Pai. Em outras palavras, embora esse pecado não seja simplesmente incredulidade, com certeza é fruto da incredulidade, de uma profunda incredulidade, e tem a ver com algum tipo de zombaria à obra do Espírito Santo, palavras de ataque ao Espírito Santo. É o fruto de um coração que já chegou no fundo do poço de uma maneira que não tem mais volta.
porque ele já recebeu toda a luz que ele precisava. Mas o resultado, em vez de brotar alguma coisinha ali, o resultado foi só mais endurecimento num processo crescente. Então repare o seguinte, a gente não está falando de alguém que se afundou no pecado e não conhece o Evangelho, não conhece nada de Jesus. Estamos falando de alguém que foi iluminado com muita luz, mas só piorou a dureza de coração. Aqueles homens permaneceram incrédulos, mesmo diante de milagres inéditos ali feitos diante deles, tudo ali na frente deles. E aí a boca falou do que estava cheio o coração. Eles foram acumulando um tesouro no coração e esse tesouro era incredulidade. Zombaram do próprio Espírito de Deus, chamando ele de Beelzebu. Então, os crentes não deveriam temer cair nesse pecado aqui. Paulo fala em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus, nem as coisas do presente, nem aquelas que ainda vão vir, nem algum pecado futuro que a gente nem sabe que vai cometer. Isso não pode nos separar do amor de Deus, do perdão de Deus. Até porque isso iria contra a doutrina da graça. Se eu falar que existe alguma coisa que eu posso fazer no futuro que anula a minha salvação, então se eu conseguir ser salvo, eu poderia dizer, eu fui salvo porque eu consegui não cometer determinado pecado. E isso seria, no final das contas, mérito, não seria graça. Então, não faria sentido falar de uma perda de salvação aqui por causa de algum pecado futuro. O teólogo Luiz Berkoff fala mais o seguinte, está aí uma citação na apostila de vocês, que diz assim: em vista do fato de que esse pecado não é seguido pelo arrependimento, podemos estar razoavelmente seguros de que os que receiam havê-lo cometido e se preocupam com isso e desejam as orações de outras pessoas por eles, não o cometeram. Em outras palavras, se você está preocupado com isso, fique tranquilo, você não cometeu esse pecado. Esse pecado não é cometido por crentes, esse pecado é cometido por pessoas extremamente incrédulas que, mesmo diante da luz que receberam, só se tornam ainda mais incrédulas. Bom, mas esse pecado aqui, a partir desse momento, esse é um ponto importante na história que a gente está observando aqui, porque é a partir desse momento, o pecado contra o Espírito Santo, que algumas coisas começam a mudar e a gente precisa observar isso. E vocês têm uma observação aí na apostila que diz assim: esse pecado não é visto só como individual, mas também como nacional. Por isso as consequências serão nacionais. O reino não é mais apresentado como próximo ou perto. E isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Agora a gente vai aqui para Lucas 19 e tem aí o texto na apostila de vocês que diz assim, ó: ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, até esse momento aqui na história, o reino foi apresentado como próximo. Arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. A mensagem estava sendo pregada e estava sendo rejeitada. Os apóstolos foram enviados a pregar para Israel e foi sendo rejeitado até esse momento do pecado contra o Espírito. Depois disso, a gente não vai ver mais o reino sendo apresentado como próximo. Na verdade, vai chegar um momento aí mais para o final da história da vida de Jesus, que é o texto que a gente leu agora, onde as pessoas estavam pensando, bom, então acho que agora está bem perto, né? Vai ser agora. E aí Jesus vai contar uma parábola para corrigir isso, para dizer assim, não vai ser agora, não está perto assim como vocês acham. Parece que a incredulidade de Israel fez eles perderem uma oportunidade, um texto que a gente leu algumas semanas atrás. Eles perderam uma oportunidade. Parece que a incredulidade deles adiou a vinda do reino na sua plenitude. Vamos observar essa parábola que Jesus conta aqui. Vocês têm o contexto aqui de Lucas 19. E aí diz o seguinte: Jesus havia acabado de conversar com Zaqueu e ele se converteu. Jesus estava prestes a entrar em Jerusalém. E na cabeça de muita gente ele iria estabelecer o reino ali naquele momento. Observe, 1. Para o povo, o reino ainda não havia sido estabelecido. E 2. Jesus deseja corrigir a questão do tempo.
não da natureza do reino de Deus. O que isso significa? As pessoas esperavam, tinham aquela mesma expectativa desde o começo, desde o Antigo Testamento, aquela expectativa que o Antigo Testamento gerou, de que um rei viria e restauraria todas as coisas e traria uma era nova, né, um novo tempo, sem fim, um reinado sem fim, era isso que eles estavam esperando. E aí agora eles estão na expectativa, vai ser agora? E Jesus não quer corrigir essa visão que eles têm, dizendo assim, não, o reino não é isso que vocês estão pensando, o reino é uma outra coisa. Jesus não corrige isso. Jesus corrige o tempo. Ele quer dizer assim, não é agora, é mais para frente. Segura essa expectativa. E aí para isso ele vai contar a parábola das minas. E aí você tem aí o primeiro versículo que diz assim: Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Essa aqui é uma parábola que, para a gente entender melhor, a gente precisa entender o fundo histórico dessa parábola. Ela é baseada num costume real da época de Jesus e daqueles tempos, que aconteceu o seguinte: os filhos dos nobres tinham que viajar até Roma para poder receber o direito de reinar sobre alguma herança que eles receberam. Só depois dessa viagem até a capital é que eles poderiam voltar para o seu território e aí de fato reinar sobre ele. Um desses casos ficou bem famoso, que aconteceu 4 anos antes de Cristo, que é com um homem chamado Herodes Arquelau, que é filho do Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que mandou matar as criancinhas até 2 anos, quando ficou sabendo que o possível rei dos judeus tinha nascido. E aí o que acontece? Tem aí na apostila de vocês. Seu pai e um exército proclamaram como novo líder de Samaria, Judéia e Idumeia, mas ele só poderia governar depois de ir até Roma e receber a autoridade dada por César Augusto. E aí, o que acontece? Ele tinha que então viajar até Roma, receber a autorização, então ele voltaria e seria oficialmente um rei. Naquela época havia um grupo de judeus que não queria que Arquelau governasse sobre eles, inclusive eles foram até Roma para protestar contra isso, mas não adiantou em nada os protestos deles. Arquelau se tornou rei, voltou, e quando ele voltou para receber o seu reino, diz aí na apostila, inaugurou seu reinado, presenteou seus aliados e puniu seus opositores. Essa é uma história famosa da época e com certeza as pessoas conheciam esse costume e conheciam inclusive essa história. E aí se a gente voltar para a parábola, olha o que diz aí. Na apostila tem assim: o versículo 12 diz que um homem nobre partiu para uma viagem distante a fim de receber posse de um reino e depois voltar. Foi o que Arquelau precisou fazer. E basta observar aqui com atenção a parábola, perceber que Jesus está falando dele. Esse nobre homem aqui que parte numa viagem é Jesus. Essa viagem que ele está falando é a viagem para o céu, né, já preparando as pessoas para aquilo que vai acontecer em breve. E parece se referir que Jesus vai passar um tempo fora e depois ele volta. Então o reino não pode começar oficialmente antes disso. E aí vocês têm alguns versículos aí, eu quero chamar a atenção para o versículo de Atos 13, 21, está na apostila, que diz assim: a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Vocês percebem como a história está continuando aqui? Aquilo que os profetas falaram vai acontecer. Essa é a mesma expectativa dos apóstolos aqui no livro de Atos. Só que eles estão falando o seguinte, ó, é necessário que Jesus passe um tempo fora até que chegue o tempo dessa restauração de todas as coisas que já era aguardado desde lá do passado. Na parábola, nós temos aqui então na apostila: depois que o nobre volta, ele recompensa a fidelidade dos seus súditos, ele pune a negligência, e a conclusão: os súditos do reino devem servir fielmente ao rei enquanto aguardam a sua volta definitiva. Então, para resumir aqui, gente, Jesus não está dizendo que aquele reino já estava ali presente totalmente, ou Jesus não está dizendo que aquele reino nunca viria segundo a expectativa criada pelo Antigo Testamento. Não, ele não corrige isso. Ele corrige só a questão do momento.
ó, não é agora, eu preciso fazer uma viagem, depois eu volto. E quando ele voltar, galardões, bênçãos e juízo. Então, conclusão aqui, segundo a apostila de vocês, à medida em que a história caminha, vemos que o Messias realizaria sua obra em 2 vindas e não somente uma, como era a expectativa. Seguindo a história, a gente, num primeiro momento, o pessoal não tem a expectativa de que haveria 2 vindas desse rei messiânico. Então eles já esperavam que seria algo ali, mas Jesus vai mostrar que não é bem assim. No plano de Deus haveria 2 fases, 2 etapas. A primeira vinda é marcada, então, por sua morte e expiação do pecado. A segunda vinda é para o estabelecimento do reino, segundo as promessas do Antigo Testamento. E isso está de acordo com a mensagem dos apóstolos. Então, lendo aí de novo agora Atos 3, 18 a 21 diz: Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Gente, diante de tudo isso, a gente tem um resumo aqui dessa linha histórica e desse reino que a gente está falando. Então você tem um quadro aí na sua apostila, está projetado aqui também, caso você não esteja com a apostila em mãos, que é o seguinte: o reino se apresenta ou se faz presente na pessoa do rei. Quando Jesus vem, ele diz: o reino é chegado, ele demonstra sinais e vislumbres desse reino. Mas aí, Jesus morre, ressuscita e depois ele sobe ao céu. Depois que Jesus sobe ao céu, o Espírito é derramado. E a gente vai ver mais para frente um reino aparecendo aqui de uma forma misteriosa. Esse reino de Deus sendo manifestado pelos cidadãos do reino. Aqueles que creem no rei já são cidadãos do reino, vivem sobre a terra, mas ainda aguardam a plenitude desse reino. Mas eu digo plenitude porque esses cidadãos já conseguem desfrutar de algumas coisas que eram esperadas só para a restauração de todas as coisas, como perdão de pecados, a habitação do Espírito, o desfrute da vida eterna. E essas coisas, os crentes hoje já podem desfrutar disso. Não na sua perfeição, não na sua plenitude, mas já podem desfrutar disso. Então essa comunidade que Jesus começa a formar, chamada de igreja, é uma comunidade diferente da que havia antes, porque ela já desfruta de coisas que eram esperadas só para o final da história, quando o rei viesse resolver todas as coisas. Então, de certa forma, o reino é evidenciado por meio da igreja. Mas aí depois nós temos, então, o dia em que ele volta, e aí existe a recompensa para os seus súditos e a punição para aqueles que rejeitaram o rei. E então, enfim, temos o reino em sua plenitude. Uma observação que eu fiz nas primeiras aulas, mas que eu acredito que é importante mencionar agora: vocês olham para essa linha do tempo aí, a gente não incluiu ainda o reino milenar, e nem vamos entrar no assunto de reino milenar, tá bom? Não porque eu não acredite nisso, mas porque ele não é essencial aqui para aquilo que a gente precisa observar dessa história. Existe até a discussão na teologia sistemática se há ou não esse reino milenar aqui, mas não é nosso objetivo conversar sobre isso. E aquilo que a gente viu até agora não nos dá elementos ainda para encaixar ele na linha do tempo, como a gente está fazendo aqui, tá bom? Então eu não quero nem negar por não estar presente nessa linha do tempo, mas também não quero colocar ele agora, porque não houve espaço para falar sobre isso agora. Mas, irmãos, o que precisa ficar claro aqui para a gente: se você crê no Evangelho de Jesus, você já faz parte do povo do reino de Deus. Você já é um súdito do reino. O que cabe a você agora? Viver como um súdito do reino, anunciar o reino e esperar
pelo encontro com o Rei. Ao mesmo tempo que nós já podemos desfrutar de uma pequena amostra, né, degustar das bênçãos do reino. Como? Onde? Na igreja. A comunhão com o povo restaurado, a adoração ao Rei, a graça que existe em poder ouvir da palavra de Deus. Tudo isso é uma pequena demonstração do que será no futuro. Então, irmão, não desperdice isso. Aproveite a bênção de fazer parte da igreja de Cristo, do povo do reino, e já começar a vislumbrar, ainda de forma imperfeita, né? Ainda de uma forma que precisa ser santificada, aquilo que Deus vai fazer de maneira muito maior, muito melhor, perfeita no futuro, no dia do verdadeiro casamento. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.